Olá, está começando mais um Niso Comunidade. No programa de hoje vamos conversar sobre a importância das vacinas com a enfermeira e professora da Uniso, Sheila Sedler Tavares. Vamos receber também no programa o Dr. Daniel Bertoli Gonçalves. Ele vai falar sobre o novo doutorado profissional da universidade. Está no ar o Niso Comunidade. Recentemente, diversas discussões sobre a importância da vacina surgiram, principalmente em decorrência das fake news que circularam nas redes sociais. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo nesse bloco a enfermeira e professora da Uniso, Sheila Sedler Tavares. Como de praxe no nosso programa, vamos conhecer um pouco mais o perfil do nosso entrevistado. Senhora Sheila, muito obrigado pela presença da senhora. Queria que a senhora falasse a respeito da sua titulação acadêmica, da sua graduação, onde que a senhora fez curso de enfermagem, e a sua titulação e quanto tempo está na Uniso. Obrigada pelo convite, gostaria de agradecer. Eu sou enfermeira, então formada em 99, sou formada pela PUC aqui de Sorocaba. Tenho especialização em doação e transplante de órgãos e tecidos, reabilitação física e UTI pediátrica. A minha experiência profissional assistencial é na área de saúde da criança e do adolescente. Tenho mestrado em ciências farmacêuticas que eu fiz aqui na Uniso e hoje eu sou doutoranda na Unifesp em enfermagem pediátrica. Na Uniso tem 9 anos que eu trabalho aqui. Tudo bem, o que faz a enfermeira especialista em pediatria? Onde ela atua, como é que ela trabalha junto com o médico? É no consultório, ela tem um consultório próprio, ela trabalha em hospitais, em clínicas? Qual é a função da enfermeira pediatra? Sim, a enfermagem ou a enfermeira dentro da pediatria, a gente tem vários campos de atuação. Vai desde o intra-hospitalar, que a gente pode encontrar a criança na maternidade, na UTI neonatal, no setor de pediatria, no pronto-socorro infantil, né? E aí a gente coordena os cuidados da criança junto com uma equipe de enfermagem. Nas unidades básicas de saúde, né, tem o programa da atenção à criança e o adolescente, que a gente também engloba, né, o adolescente. A gente pode atuar também nas clínicas de vacina, e aí fazendo o cuidado direto, né, administração da vacina e todo o acompanhamento de crescimento e desenvolvimento. Acho que essas são as principais áreas de atuação. E depois o ensino, né, dentro das especializações e as disciplinas específicas de criança. Hoje a senhora ministra quais disciplinas na Aqui na universidade, as principais é saúde da criança e do adolescente, neonatologia e farmacologia. Muito bem, hoje o curso até para a gente localizar para o nosso público, a enfermeira ou enfermeiro graduado, existe ainda o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem ou não? Existe o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem. A tendência é, nos serviços de saúde, a gente manter o enfermeiro e o técnico de enfermagem na assistência. Já tem modificado o cenário um pouco com relação a isso. Já em vários serviços de saúde a gente encontra somente o técnico e o enfermeiro na atuação. O auxiliar não mais? Não mais. Existe a formação ainda do auxiliar, existe uma proposta de trabalho que aí é esse auxiliar fazer um técnico de enfermagem e aí mudar a sua forma de trabalho nos serviços de saúde. Essa é a tendência. Agora vamos falar especificamente de vacina, né? Qual é o conceito? O que é uma vacina? O bicho está vivo ali dentro da vacina, você aplica, é um vírus vivo, é diluído. Como é que é? O que é uma vacina? A vacina, no nosso organismo, ela vai produzir anticorpos referente a algumas doenças e aí com isso a gente fica imune a algumas doenças, né? E aí, com relação aos tipos de vacina, existem as vacinas de vírus de material atenuado e é dessa forma que a gente faz o trabalho. Agora, por exemplo, por que tem algumas vacinas que algumas pessoas são mais suscetíveis? Então, se questionava, por exemplo, a vacina da febre amarela, acho que recentemente, que quem fazia algum problema com o consumo de ovo não podia consumir a vacina. Como é que era isso? Na verdade, assim, a reação, a preocupação de uma maneira geral na administração de qualquer vacina
Está relacionado à hipersensibilidade que o indivíduo pode ter ao componente da vacina, por isso desse histórico todo com relação ao ovo, mas também está relacionado à condição imunológica do indivíduo naquele momento. Então, por exemplo, com relação às contraindicações, então, pessoas que são imunodeprimidas ou estão imunodeprimidas por alguma situação, então a gente precisa de uma indicação específica. O enfermeiro, por exemplo, dentro de uma unidade básica ou de uma sala de vacina, para esse tipo de paciente, a gente precisa de uma avaliação do médico, que é quem cuida da pessoa ou da criança, para dizer, pode vacinar nesse momento, né? Ou não pode vacinar nesse momento, então seria mais essa orientação mesmo de contraindicação. Agora, você na febre amarela, você discutiu um bom tempo atrás também, que você tomava vacina, eu pelo menos quando eu tomei, por uma viagem para o exterior, ela era vitalícia. Depois se discutiu de que não era mais vitalícia, que ela tinha uma durabilidade de 10 anos. É vitalícia ou não é mais vitalícia? A minha que eu tomei é vitalícia e diminuiu a dosagem, como é que é isso? Então, na verdade, a questão da febre amarela, pela necessidade que aumentou nesse período aí atrás, algumas doses fracionadas da febre amarela foram realizadas e aí ela segue um calendário diferente. Então, quando a gente recebeu a dose unitária, que é a dose inteira, você não precisa tomar novamente. Então, você fica imune à doença. Nessas doses fracionadas que foi preciso fazer outras doses, né, por conta de ter recebido a dose fracionada. E aí houve essa necessidade da dose fracionada para a gente conseguir abranger o maior número de pessoas para receber a vacina contra a doença. E por que alguns países, por exemplo, assim, uma viagem para o exterior, obrigam a nós brasileiros termos a nossa carteirinha de vacinação de febre amarela em ordem? A gente pode contaminar os outros? A gente tem alguém que não tomou a vacina pode passar alguma doença para outra pessoa? Na verdade, é uma necessidade que os países têm para tentar controlar as doenças nos seus países. Então, a gente apresentar um certificado, né, de imunização para viagem exterior é mais por esse controle mesmo, para que a gente não leve doenças daqui para lá e também que a gente esteja imune a algumas situações que a gente fique exposto nas viagens de uma maneira geral, não só no exterior, mas em algumas regiões do Brasil também. Então, seria o controle de algumas doenças, essa que é a ideia. Agora, com relação a bebê. O bebê ele começa a tomar vacina quando? Quando já nasce, já toma vacina? Existe alguma preocupação, algum cuidado? Olha, não saia com o bebê de casa, não leve o bebê para ambientes públicos, pelo menos antes de tomar tais doses de vacina. Ou não, saiu da maternidade, já pode ir para o shopping, já pode levar o bebê para a balada sem problema nenhum. Verdade. O bebê, ele recebe a primeira vacina dele ainda na maternidade. Na verdade, são duas vacinas. Ele recebe a BCG, que é contra a tuberculose, e a primeira dose da hepatite B, né? A hepatite B depois tem outras doses para ele fazer na rede pública, mas ele sai do hospital somente com isso. Então, a primeira dose da hepatite B, ou seja, ele não sai imunizado contra a hepatite B, né? E a BCG, que é contra a tuberculose. E aí os bebês, eles têm uma situação especial que é a condição imunológica. Então, até que isso se ajuste ou fique próximo do adulto, ele precisa ter recebido todas as vacinas, que vai até 4 anos, né? Então, para a gente ter esse parâmetro, eu posso levar o bebê no shopping e tal, né? A gente orienta que quanto menos contato com pessoas o bebê tiver, melhor. E aí até que fase? Até pelo menos 2 anos de idade. Até 2 anos? No sentido assim, você tenta prevenir a aglomeração de pessoas. É claro que hoje a gente sabe que com 4, 5 meses alguns bebês já vão às creches ou escolas, né? Porque as mulheres trabalham, enfim. Mas é uma condição imunológica do bebê bem frágil ainda, porque com 4 meses ele recebeu poucas vacinas. E não recebeu dose completa de nenhum esquema vacinal. Então, ele está na 2ª dose ou 3ª dose da hepatite B, por exemplo, começando algumas doses de outras vacinas. Então, é essa orientação.
Eu falo até 2 anos porque aí ele já recebeu as principais vacinas, já conseguiu completar o calendário vacinal e ficam alguns reforços, né, para 4 anos, então ela tem uma condição imunológica diferente. Agora, com relação também a vacinar-se por conta própria. Existem clínicas de vacinas hoje, particulares. Eu posso ir lá e falar assim, olha, o que tem de novidade aqui e eu quero aproveitar e já tomar tudo que tem direito. Posso? Existem vacinas hoje para algumas doenças muito raras. Existe uma vacina para AIDS, existe vacina para dengue, existem algumas vacinas hoje que, se eu comprar, eu posso tomar ou não? As clínicas de vacina, de uma maneira geral, elas trabalham com livre demanda, então a gente pode ter desde da pessoa adulta, idoso, que vai lá receber uma vacina, assim como as crianças, né? Normalmente as crianças, elas são acompanhadas pelos pediatras que fazem parte dessa clínica, então tem esse acompanhamento, mas também não é uma coisa obrigatória. Os adultos, a gente pode chegar e falar que você quer tomar tais vacinas. Existe um histórico, né, uma anamnese que o enfermeiro responsável deve fazer para conhecer a sua condição imunológica, se você tem alguma doença crônica, enfim, né? E você pode receber a vacina. Então, não existe uma consulta médica para isso. A não ser que a gente perceba a necessidade, porque você tem uma doença crônica, de um atestado médico para receber. Atestado ou falar, olha, ele pode receber tal vacina. Para a segurança do profissional e da pessoa. Porque a população, de uma maneira geral, a gente encontra desde as pessoas que estão contra a vacina, hoje, né, no movimento anti-vacina, assim como as pessoas que querem tomar todas as coisas, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado e essa avaliação. Mas você pode procurar uma clínica de livre demanda que você vai ser atendido, né? E nós tivemos, por exemplo, a gente falou aqui das vacinas de criança, mas depois da fase adulta, normalmente a gente toma vacina também? Aí vai depender qual é a sua condição da carteira de vacina. Por exemplo, a hepatite B não foi desde sempre que esteve no calendário vacinal. Por exemplo, há uns 20 anos atrás, a gente que fazia cursos na saúde, a gente precisou vacinar contra a hepatite B. A gente não tinha na carteira vacinal. Então, se você já tomou essa vacina, não precisa mais. Mas se você nunca tomou, você pode tomar na fase adulta. Então, hepatite B, sarampo, cachumba e rubéola é uma vacina que o adulto pode e deve tomar. Nós, profissionais da saúde, a gente precisa da hepatite B, sarampo, cachumba e rubéola e a antitetânica. Isso sempre está em dia, né? Então, a antitetânica a gente renova a cada 10 anos, enfim. Então, o adulto, de uma maneira geral, ele pode receber essas vacinas. E se tiver alguma outra vacina nova que você queira, também é possível. Então, quando a gente checa a condição vacinal, a gente vai dessa forma. Então, se ele já recebeu a hepatite B, ele não precisa na fase adulta. Então, a gente faz essa orientação. É a mesma orientação, por exemplo, para os idosos, né? Com uma atenção maior, porque os idosos eles têm uma hipersensibilidade maior do que o adulto, né, de uma maneira geral, e as gestantes, que recebem também um acompanhamento da condição de vacina com relação a essas vacinas. Então, a partir da 20ª semana de gestação até a 36ª, ela vai receber um calendário vacinal diferenciado. Quando abre o pré-natal, né, tudo isso já é verificado. Agora, eu falei até antes, uma questão, existe vacina, por exemplo, para tudo? Eu falei assim, existe vacina para AIDS? Tanto para AIDS quanto para dengue, existem estudos importantes, né? Até com relação à dengue, eu dei uma olhada agora recente, o estudo já está em fase 3, que é a última fase para que a gente consiga registro, né? E para que isso chegue à população. Mas não tem um tempo para que isso aconteça. Então, existem estudos, fortes estudos, falando sobre vacina de dengue para 4 tipos de dengue, por exemplo. A vacina da AIDS, que a gente está acompanhando algumas coisas também em estudos, mas a gente não tem um tempo para que isso aconteça. Agora, por exemplo, com relação também a contraindicações. A gente falou, dependendo da situação, o enfermeiro já pode fazer uma análise, uma avaliação, ou
tem que pedir uma avaliação para o médico se é contraindicado ou Sim. não. A pessoa sabe se ela é suscetível a um tipo de vacina? Por exemplo, as pessoas que fazem algum tratamento crônico, pacientes soropositivos, por exemplo, né, que tomam antirretroviral, as pessoas oncológicas que fazem tratamento para algum tipo de câncer, pessoas que estão usando corticoide por algum motivo, por algum tratamento estabelecido, essas são as pessoas que se tornam grupo de risco por conta da hipersensibilidade. Então, normalmente essas pessoas já sabem, né? Mas a gente pode ter, por exemplo, o diabético que esteja numa condição não muito favorável, então também é um paciente que precisa ser visto de uma maneira diferenciada. Então, quando chega esses pacientes nas unidades, particulares ou não, por exemplo, chega uma criança oncológica, ela vai chegar já com uma recomendação. Então, a mãe já sabe que para a criança receber vacina, ela precisa chegar para a gente com uma recomendação do médico. Agora, com relação à vacina da gripe, por que eu tenho que tomar todo ano a vacina da gripe? Não existe aí uma possibilidade, como as outras vacinas, de terem uma duração ad eterna? Poderia, né? Mas, na verdade, o que ocorre é pelas diferenças nessas épocas sazonais que acontecem anualmente, e aí os agentes infecciosos, eles têm modificado mesmo. Então, por isso da necessidade de você renovar, né, a sua condição imunológica com a vacina da gripe. E agora, por que surgiu o movimento anti-vacina? Da onde veio isso? São médicos que pesquisaram, são profissionais de saúde que são contra, ou de repente é um público leigo que alguém falou alguma coisa e aí virou fake news, popularizou, não vamos dar mais vacina nas crianças, não vamos tomar mais vacina porque a vacina mata? Então esse movimento começou no Reino Unido com um estudo que, na verdade, ele já foi desmascarado tem um tempo, em que existia, o estudo dizia que existe uma relação entre o autismo e a vacina de sarampo, cachumba e rubéola, né? E aí esse estudo foi desmascarado dizendo que não há nenhuma comprovação falando sobre essa relação. E aí esse movimento começou. Então, as mães, de uma maneira geral, elas começaram a se preocupar, falando, se eu vacinar meu filho, ele vai ter autismo, enfim, né? E não existe essa relação. Mesmo assim, independente da causa desse movimento, existem os adeptos ao não uso de vacina, né? No Brasil a gente tem também, fora do Brasil também, mas o grande problema é se a gente deixar de receber as vacinas contra as doenças que hoje são erradicadas, algumas doenças vão voltar a acontecer. Então, por exemplo, a gente viu o surto de sarampo que ocorreu na Itália, casos de sarampo nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, o sarampo ele foi erradicado desde 2001. Não faz tanto tempo assim. Se a gente for pensar numa condição de saúde, não faz tanto tempo assim. Então, a maior preocupação é essas doenças começarem a existir novamente. E elas podem voltar até mais forte? Diferente. Não sei se mais forte é a palavra, mas diferente do que aconteceu há muitos anos atrás. E, consequentemente, aí a possibilidade da pessoa adoecer Sim. e, consequentemente, de levar até óbito é natural. É natural e as complicações serão diferentes, provavelmente. Então, a preocupação com relação a esse movimento é isso, né? A gente tem algumas populações, por exemplo, os indígenas, com relação à vacina, cobertura vacinal. Também existe uma discussão da Organização Mundial de Saúde com relação a isso, quais vacinas eles devem receber, existe um calendário próprio, mas eles, de fato, têm um contexto de vida diferente do nosso, eles moram de uma maneira diferente da nossa, são afastados de muitas coisas que a gente tem contato, então talvez isso seja bom, né? Mas por outro lado a gente consegue prevenir doenças com algumas vacinas importantes, então depende muito da condição daquela população para a gente falar de uma vacina específica, o que vale a pena, né? Estatisticamente a gente acompanha o funcionamento, né, do Programa Nacional de Imunização, acompanhando mesmo os dados estatísticos das doenças, ou seja, elas não existem, continuam erradicadas ou a gente teve aumento da doença, qual a comparação com o uso da vacina ou não. Então, a gente fala que a vacina ela é favorável, importante para a gente manter
saúde, né, nas pessoas. Agora, existe alguma também, por outro lado, já que existia a contra-informação, a informação dizendo que a vacina fazia mal, a vacina matava, enfim, essas bobagens todas, que foi provado que isso era fake news, algumas campanhas de conscientização de que tome vacina sim, vacina é importante, tome vacina na época, tenha a sua carteira de vacina atualizada. Existem movimentos dessa forma? Existe campanhas e trabalho diário mesmo de profissionais que trabalham com vacina. Então, se você for numa unidade básica de saúde qualquer, né, aqui do município, se você vai lá para fazer um curativo no pé, eles vão perguntar da sua vacina. Então, isso é muito bom. Porque a ideia é a gente não perder a oportunidade de, quando as pessoas chegam às unidades básicas de saúde, não perder a oportunidade de revisar a carteira de vacina e ver se tem alguma coisa para fazer. Então, isso é muito forte e é diário entre os profissionais. Nas clínicas de vacina, os pacientes que fazem parte, já são acompanhados nas clínicas com os pediatras, têm esse monitoramento, que se estende para a família dessa criança, né? E aí as orientações nas mídias, nas redes sociais, falando da importância mesmo, ou a reflexão de algumas doenças que foram erradicadas, que começam a surgir em alguns locais. Agora, a situação, por exemplo, de que eu tinha minha carteirinha de vacinação quando era criança, aí saí da casa dos meus pais, casei, nunca mais me preocupei com isso. Hoje, de repente, para um emprego novo, até pede a carteira de vacinação em dia. Mas não tem a mínima ideia onde foi parar essa carteira. O que eu faço? Tomo tudo de novo? Então, se a gente não tem como comprovar o que você recebeu de vacina, você vai receber todas as vacinas do adulto. Não faz mal nenhum também? Não faz mal nenhum. Só as picadas, né? Que a gente não gosta mais. No meu caso, eu estou fora. Então... E, inclusive, isso é uma informação bastante importante para a população. A gente não tem cuidado com a nossa carteira de vacina, né? E aí você coloca em dia e depois você perde. Aí vai viajar, precisa, o emprego, de repente, precisa. O que tem de registro nas unidades onde a gente trabalha com vacina é o cartão espelho. Esse cartão espelho tem lá todas as vacinas que você fez. Se você for sempre naquela mesma unidade. Exatamente, se você for sempre naquela mesma unidade. Então, existe a possibilidade de você conseguir uma cópia. Agora, se faz muitos anos, né, e aí já na fase adulto, talvez tenha que recomeçar. Você tenha essa carteira registrada e guardada para que nos momentos que você precise, você possa apresentar. Agora, a gente está falando assim de tomar vacina por conta, obviamente a senhora falou que vai dependendo desse profissional da saúde, muitas vezes do enfermeiro. Existe alguma vacina nova no mercado, uma vacina que eu posso ir lá comprar, pagar para me imunizar de algum tipo de doença diferente? Na verdade, nas clínicas particulares, a gente tem, né, por exemplo, na rede pública a gente tem a vacina contra a meningite do tipo C, que é a meningo C. Nas redes particulares a gente tem contra a meningite C e tem uma outra vacina que é a meningite ACWY, ou seja, ela consegue imunizar contra esses outros tipos de meningite. Então, por exemplo, a gente tem esse exemplo. A gente pode ter, por exemplo, vacinas nas clínicas particulares de cepas diferentes. Então, assim, ela é mais potente que do calendário que a gente tem disponível pelo SUS? Não é mais potente, mas ela tem uma cobertura, pode ter uma cobertura um pouco diferente do que a gente tem disponibilizado na rede pública. Mas o que tem acontecido, a tendência por exemplo, até um tempo atrás a gente só tinha a hepatite A nas clínicas particulares. Hoje o calendário do Sistema Único de Saúde já engloba a hepatite A. Então, a gente tem isso acontecendo, esse movimento acontecendo. Mas existem algumas vacinas que a gente só encontra na rede pública mesmo, na rede privada. Doutora Sheila Sedler Tavares, quem quiser conversar com a senhora, de repente ter alguma dúvida, quer saber sobre a profissão de enfermagem, sobre vacina, quer eventualmente convidá-la para uma palestra, como é que é a forma mais fácil? É o e-mail institucional da Uniso? O e-mail institucional da Uniso. O meu e-mail é sheila, com 2 L's, .tavares, @prof.com.uniso.com. Tá, é sheila.tavares@prof.uniso.br. Isso, tá .br, isso, exato. Professora Sheila, muito obrigado pela sua presença. Sucesso para a senhora nesse trabalho que a senhora vem realizando aqui na Uniso. Obrigada.
Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, não saia daí. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o News Comunidade e muitos profissionais buscam por qualificação acadêmica, além da graduação. Para saber mais sobre o desenvolvimento de pesquisas no programa de pós-graduação da Uniso e o novo doutorado profissional, estamos recebendo o Dr. Daniel Bertoli Gonçalves. Dr. Daniel, muito obrigado pela presença do senhor no nosso programa. Como de praxe, a gente quer conhecer um pouco mais o nosso entrevistado. Gostaria que o senhor falasse sobre a sua graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, especialização, enfim, na sua carreira acadêmica. Olá. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, tá? Sou formado pela Universidade Federal de São Carlos, tá? No campus de Araras. Depois eu fiz o meu mestrado em Desenvolvimento Econômico, Espaço e Meio Ambiente pela Unicamp e, na sequência, o doutorado em Engenharia de Produção na área de Gestão da Produção Agroindustrial, na Universidade Federal de São Carlos também. E experiência, daí o senhor começou a dar aula aqui na Universidade de Sorocaba ou ministrou aula em outras instituições antes? Eu comecei trabalhando com consultoria empresarial, também consegui algumas aulas no começo de carreira, depois até que em 2010 eu ingressei na Uniso, tá? Logo na sequência vieram os cursos de engenharia, que a gente ajudou a construir aí dentro da universidade e fiz parte da comissão que integrou essa. Foi a primeira proposta de um mestrado profissional que foi criado aqui na universidade em 2012. Né? O mestrado profissional ele foi aprovado em 2013 e nós começamos o trabalho em 2014. Vamos entender aqui o que é a situação que a gente chama de pós-graduação. Então, graduação quer seja um curso tecnológico, um curso de bacharelado, ou um curso de licenciatura, é quando ele tem o seu diploma de nível superior. A partir daí, tem a pós-graduação. Ou ele pode fazer o que a gente chama de especialização, que é mais focada em uma determinada área, rápido, dura um ano e meio, ele se torna especialista, ou ele faz mestrado ou doutorado. A Uniso tem essa gama de opções para os estudantes da nossa região metropolitana. Agora, o que é intitulado, por que chamado de mestrado e doutorado profissional? Então, essa proposta do Ministério da Educação de criar cursos de mestrado e doutorado profissional, ela está alinhada com o famoso relatório Sucupira, que foi feito na década de 70, que trazia para o Brasil o que seria uma pós-graduação. Lá já estava bem claro que as áreas profissionais que capacitam o acadêmico, ou profissional mesmo, né, para atuar no mercado de trabalho, seriam cursos com essa conotação profissional, enquanto que aqueles profissionais que fossem capacitados para trabalhar na área acadêmica seriam acadêmicos. Porém, vingou no Brasil durante décadas, né, década de 70, 80, 90, 2000, começou a mudar, o que vigorou foram os cursos acadêmicos. Então, vários mestrados e doutorados no país têm característica profissional, porque eles capacitam melhor o seu profissional, o seu aluno para atuação no mercado, porém com nome acadêmico. Então, quando houve essa mudança na legislação e a proposta de criação dos cursos profissionais, abriu-se esse novo caminho. Né? A diferença básica é que o tipo de pesquisa dentro de um mestrado e agora de um doutorado profissional são focadas na resolução de problemas práticos, enquanto do lado acadêmico são uma questão de pesquisa acadêmica, né, que não necessariamente podem vir a se tornar produtos, processos, né, e soluções para os problemas do cotidiano da sociedade. Então, lembrando que a Uniso tem alguma opção aí,
o mestrado na área de educação, doutorado na área de educação, que é aberto para todos os profissionais, independente da área do conhecimento, se ele quer fazer uma pesquisa na área de educação, quer seja no mestrado ou doutorado. Tem também mestrado e doutorado na área de comunicação, também da mesma forma, são profissionais das mais variadas áreas. Estive, inclusive, ontem conversando com uma pessoa, ela é graduada em enfermagem, está fazendo mestrado em comunicação, ela quer estudar algo relativo à comunicação e à enfermagem. E aí nós temos na área da saúde também o nosso mestrado e doutorado em farmácia e agora o mestrado e doutorado na área profissional. Então, para quem é indicado esse mestrado e doutorado? Vamos imaginar que seja aquele profissional que trabalha numa empresa, numa indústria, sim, e ele tem um problema que ele quer levantar e ele quer tentar resolver esse problema através de pesquisa e ele vem buscar aqui na universidade professores altamente qualificados para poder ajudar a resolver esse problema. Como a gente chama de problema, é sempre o que a gente precisa. Precisamos de um problema, porque daí, através desse problema, é que nós buscamos as respostas, é isso? Sim, sim, sim. Inclusive, vários autores na teoria econômica afirmam que a nossa sociedade ela é baseada em problemas. Nós avançamos no nosso desenvolvimento através da resolução desses problemas. E o nosso curso ele foi pensado para ser um curso coringa, tá? Então, o nosso programa de pós-graduação ele nasceu de uma forma interdisciplinar. Nós reunimos professores e pesquisadores de diversas áreas. Então, nós temos ali, eu sou engenheiro agrônomo, mas nós temos engenheiros elétricos, engenheiro mecânico, metalúrgico, temos físicos, químicos, biólogos, farmacêuticos, enfim, diversos administradores, né, diversos profissionais, já com nível de doutorado, que formaram esse grupo para trazer as soluções de uma forma interdisciplinar. Então, como ele é um curso também alocado na área interdisciplinar da CAPES, que é um órgão do Ministério da Educação, ele consegue abordar profissionais de quase todas as áreas. A gente já teve procura por médicos querendo fazer um mestrado ou um doutorado profissional em processos, porque o nosso curso ele se chama Processos Tecnológicos e Ambientais. Na área de processos, a gente enquadra quase todos os processos que existem, processos de produção, processos de desenvolvimento de novos produtos, processos de prestação de serviço, processos de criação, de inovação, também processos ambientais, processos de resolução de problemas como resíduos, lixo, tratamento de águas industriais ou públicas. Então, temos abertura para trabalhar com esse tipo de profissional. Normalmente, o profissional que atua nas empresas, ou é um engenheiro, é um tecnólogo, ou ele é um farmacêutico que trabalha em alguma empresa na indústria farmacêutica, ou ele é um químico de uma indústria química, que tem os seus problemas do dia a dia, e nós fornecemos, a partir desse curso, desses dois cursos, né, o método científico para a resolução dos problemas. Esse que é o diferencial. No mestrado, inicialmente, a diferença de uma pós-graduação lato sensu, que seria aquela pós-graduação de especialização, MBA, naquele tipo de especialização, de pós-graduação, o profissional, o graduado, ele tem uma formação em disciplinas. Então, é uma formação complementar àquele que já teve na sua universidade, na sua faculdade. Ele tem aulas, ele aprende métodos, né, ele aprende novas teorias, novas práticas, mas ele não tem necessariamente que desenvolver um trabalho de pesquisa e aplicação. E no mestrado e no doutorado é diferente. O foco principal é aprender a desenvolver uma pesquisa, aplicar o método científico nas suas diferentes modalidades para resolver problemas do dia a dia. Então, eu preciso melhorar uma peça na minha indústria que ela está quebrando muito, eu poderia desenvolver uma liga metálica mais rígida para essa peça, eu poderia desenvolver uma cápsula para administrar uma medicação aí para o paciente, que ela se dissolva mais lentamente, né, comparado ao que existe no mercado. Desse alguns exemplos, professor Daniel, de pesquisas que já foram desenvolvidas no mestrado
O senhor lembra de algumas que possa ilustrar, que Sim. são interessantes? Porque, lembrando sempre, como o senhor disse, uma coisa do perfil do mestrado profissionalizante, do profissional, mestrado profissional, é que ele tem uma perspectiva de que o que foi discutido, produzido e finalizado ali na dissertação, e agora vai ser na tese do doutorado, tem uma aplicabilidade. Então, exemplos do mestrado, que agora o doutorado, que é a novidade. Olha, no nosso mestrado, nós iniciamos em 2014. Nossa primeira defesa, né, os primeiros 2 alunos que terminaram foi no final de 2015, né, para início de 2016. Foram 2 trabalhos bem interessantes. Um, pesquisando um produto biológico que poderia ajudar no controle da qualidade do biodiesel. O biodiesel é um produto que hoje é utilizado misturado com o diesel na maior parte da frota do país, e ele tem um problema sério de qualidade, ele é higroscópico, ele absorve água, ele tem uma degradação. Então foi pesquisado um produto para ajudar nesse controle dessa qualidade. Também foi desenvolvido, focado no setor automobilístico, uma pesquisa pensando no final de vida dos automóveis. Hoje os automóveis, no seu final de vida, acabam indo parar nesses depósitos, né? Os ferro-velhos por aí. Poucas peças são aproveitadas, tem um problema legal, que é a propriedade não é transferida ao Estado, então o Estado não pode se desfazer daquele produto como é feito em outros países. Então foi feita uma pesquisa para dar uma destinação mais adequada aos automóveis. Se eles seriam uma proposta encaminhada para reciclagem, e isso foi encaminhado para o Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo. Depois tivemos outras pesquisas, como desenvolvimento de sensores para a indústria. Né? Tivemos pesquisa também na área de biorremediação de solo, né? Outra área totalmente diferente. Recuperação de área. Fizemos um estudo dentro de uma empresa para aplicar o melhor método de desenvolvimento para a recuperação de uma área degradada. Também tivemos pesquisas na área biológica a respeito de contaminantes na água do Rio Sorocaba, em alguns ribeirões próximos. Então tivemos vários, eu orientei vários trabalhos de forma diferenciada, né? Dos meus orientados, tivemos um trabalho que desenvolveu uma nova proposta para treinamento de bombeiros profissionais, por exemplo. Né? São aqueles bombeiros civis que não são os bombeiros militares, e eles recebem um treinamento e o nosso aluno, que é um expert nessa área, um engenheiro químico muito forte de atuação aí no mercado, ele queria desenvolver uma proposta para modificar a legislação para que aquele processo de formação daquele profissional abordasse temas além dos incêndios. Inclusive, essa questão dos bombeiros tem uma curiosidade, que foi sancionado recentemente em Sorocaba, uma lei municipal que obriga agora shoppings, escolas, hospitais a terem uma estrutura de brigada de incêndio com um profissional de bombeiro civil. Sim. Ou seja, não é só manter a estrutura da brigada de incêndio qualificada, não. Tem que ter um funcionário bombeiro civil que possa coordenar esse trabalho. Inclusive, a universidade já, aproveitando essa pesquisa que foi feita, a universidade já mudou a sua forma de tratamento, de chamar até o momento a gente chama de brigadas de incêndio. Só que nessa pesquisa a gente descobriu a gente comprovou, né, que não é só incêndio que o bombeiro civil tem que combater. Então aqui nós já mudamos para brigadas de emergência. Porque um vazamento de óleo, um vazamento de gás, ele causa problemas até maiores do que o incêndio, intoxicação de pessoas, né? Desmoronamentos, deslizamento. Agora a gente está na época das chuvas. Aí não, né? Nós estamos ainda na época das chuvas, com vários problemas aí na nossa sociedade, e o brigadista ele precisa também estar treinado nisso. Então foi uma pesquisa que foi desenvolvida. Também tivemos pesquisas dentro de empresas, né? Uma pesquisa de um aluno nosso, que é professor da casa, ele aplicou um método de análise em uma célula de produção de peças do setor automobilístico, e descobriu que era possível, através de uma mudança de rotinas, economizar capital e
evitar a geração de resíduos. Então foi uma pesquisa muito boa, a empresa adorou isso, teve uma economia muito forte, inclusive essa pesquisa está sendo noticiada aí no nosso Uniso Notícias, né, e no Uniso Ciência. E tivemos também pesquisas sobre os ferro-velhos de Sorocaba, né, que tipo de produtos tem dentro como que está esse setor aqui em Sorocaba. Né? Uma pesquisa muito interessante que terminou agora recentemente, o aluno conseguiu mapear uma centena de pontos de coleta desse tipo de material no município e apontar para o setor de construção civil qual o tipo de material que pode ser reaproveitado, né? Qual o tipo de material que é útil e que pode diminuir o custo das obras, principalmente para as pessoas de baixa renda, que às vezes não tem muito recurso para fazer sua reforma, sua construção, e aí tem nesse mercado também um produto desse tipo. Então foi feita uma análise desse mercado, um mapeamento de como que funciona isso em Sorocaba, quais são os principais destinos. Enfim, são pesquisas diversas. Que tem essa aplicabilidade. Que tem essa aplicabilidade. E agora, o senhor falou aí ilustrou com várias situações de empresa. Tem muitas vezes esses profissionais que vêm da empresa, é o aluno que paga esse curso, essa pessoa física, ou muitas vezes ele apresenta também a proposta para a empresa do que ele pretende estudar e a empresa acaba beneficiando esse aluno com o pagamento da mensalidade do mestrado ou doutorado. Há casos em que isso já aconteceu, né? A empresa patrocinar a formação deste aluno. Claro, a gente está atravessando no setor empresarial e nós estamos saindo de um momento de crise. E houve muito corte desse tipo de bolsa de estudos, porque o nosso programa, diferente dos outros, ele não tem um aporte de bolsas governamentais. Então, o dinheiro público não entra para os nossos alunos na forma de bolsas e incentivo. O que nós temos é a possibilidade de pedir verba de pesquisa para o desenvolvimento de pesquisa para agências de fomento como a FAPESP. Isso a gente tem essa possibilidade, é aberto, não tem problema. Nós temos entre os docentes, vários docentes com Bolsa Produtividade, da CAPES, CNPq, com projetos na FAPESP sendo desenvolvido, projetos junto com empresas, mas o pagamento de mensalidades feito por empresa já teve casos de consulta, né? Como é algo meio que particular do aluno, né? A gente sabe que a boa parte dos nossos alunos são pagantes, né? Temos alunos que são professores da casa, são beneficiados pelo acordo sindical, então tem essa possibilidade também. Mas sempre estamos conversando com empresas para abrir essa possibilidade. Agora, com relação ao direito autoral, como é que fica? De repente o aluno descobre lá essa metodologia para economizar insumos, economizar tempo na produção de determinada peça da indústria automobilística. Ele é o autor, ele é o dono desse projeto, esse projeto pertence à universidade, esse projeto pertence à empresa que disponibilizou espaço, estrutura para que a pesquisa fosse feita lá. De quem é o dono disso aí? Então, aqui na universidade nós temos uma política de inovação, né? Essa política de inovação hoje está alocada no nosso recém-inaugurado escritório de inovação, né? O Stenda Lab é o laboratório de inovação e tem o Stenda Agency, Isso. Que é a nossa agência de inovação. E ali está alocado todo esse trabalho de desenvolvimento, principalmente na área de patentes, né? Nós trabalhamos aqui na universidade com uma patente, aquela chamada, é um modelo de outras universidades, que é a patente tripartite. Então, uma parte é a empresa, que no caso financia uma determinada pesquisa, a outra parte é a universidade e a outra parte é o pesquisador. Se, por exemplo, sou eu que estou orientando e o meu aluno está desenvolvendo, somos dois autores da patente. Então, dividimos uma parte. Se é um aluno sozinho ou um autor sozinho, ele fica com uma parte, mas ela é dividida em três. Então, a universidade ela não requer para si a totalidade desse trabalho, dessa proteção intelectual, assim como algumas empresas nesse tipo modelo de contrato não podem requerer para si mesma. Há casos em que a empresa buscou deter totalmente isso e apenas mencionar que
que foi desenvolvido em âmbito da universidade, mas a partir dessa política que é recente, nós estamos buscando fazer esse trabalho tripartite. Agora, doutor Daniel, é fundamental, necessário que aquele que está nos acompanhando, trabalha numa empresa, independente da área, mas já tem sua titulação acadêmica como graduado, fazer uma pós-graduação. Hoje é questão de sobrevivência no mercado, né? Sim. Porque eu lembro de uma situação de uma pessoa que ela ia ser promovida para gerente da empresa e ela trabalhava muito tempo como chefe de um setor e era uma pessoa de extrema confiança e tinha lá uma habilidade enorme com aquele grupo de funcionários, sabe, como líder. E quando foi feito lá o levantamento para ser promovido para gerente, foi pego lá todos os cursos que ela fez durante mais de 15 anos que trabalhava na empresa e se percebeu que a pessoa nunca fez nenhum curso. Tá? Então ele era chefe, ele era líder, mas ele não tinha nenhum curso de línguas e a empresa era multinacional. Ele nunca tinha feito uma graduação, porque ele só era técnico. Ele nunca fez, consequentemente, uma pós-graduação e aí a empresa, para cumprir ali os pré-requisitos para a gerência, precisava que ele pelo menos tivesse sido graduado, pós-graduado, enfim, perdeu uma promoção, tá? Por causa disso. É questão de sobrevivência, então? Acredito que sim. Nós apostamos nisso. Tá? Claro, nossas carreiras aqui dentro da universidade são baseadas nesse tipo de progressão de carreira. Então, primeiro, normalmente você faz um curso técnico ou não, mas tem uma graduação, uma pós-graduação ou duas, tá? Que culmina depois no término com curso de doutorado e depois umas pesquisas de pós-doutorado. Tá? Essa carreira acadêmica, tradicionalmente, ela acontece assim. Dentro da academia, hoje, onde nós temos professores das diversas instituições de ensino superior aqui na nossa região, né? E pesquisadores dos institutos de pesquisa e das próprias universidades, que também desenvolvem pesquisa, nós temos aí graduados com especialização, depois disso, normalmente, eles fazem o mestrado, o doutorado e, em alguns casos, pós-doutorado. Tá? Teve até recentemente uma polêmica de um pós-doutorado falso aí, de uma profissional do mercado aí, que tornou-se notícia aí, porque ela não tinha um diploma de pós-doutorado. A gente até estranha, porque pós-doutorado é uma pesquisa que você faz. Você não tem diploma, propriamente dito, né? Você não tem formatura de doutorado, não tem formatura de pós-doutorado. Você tem um certificado no doutorado ou no mestrado, você tem um certificado que você concluiu aquele curso. Tá? No pós-doutorado, você pode fazer um pós-doutorado de 6 meses numa universidade e desenvolver uma pesquisa. A gente tem dois dos nossos professores atualmente, do nosso grupo, estão fazendo pós-doutorado. Um aqui na Unesp de Sorocaba, é um pós-doutorado de média duração, 1 ano a 2 anos de duração, e tem um outro fazendo de 1 ano de duração em Portugal, na Universidade de Aveiro. Tá? Ele está lá agora, nesse momento, retorna em janeiro de 2020, fazendo um curso de pós-doutorado. Provavelmente ele não vai trazer um diploma de pós-doutorado para cá. Bom, enfim, né? Nessa progressão de carreira, a academia valoriza muito essa questão o professor precisa ter um mestrado, doutorado. Por quê? Porque nós somos avaliados pelo Ministério da Educação e um dos itens dessa avaliação é a graduação, é a formação do corpo docente. A titulação acadêmica. A titulação acadêmica. Nas empresas, isso não é uma tradição. Tá? Porém, é um diferencial. Porém, é um diferencial. Tá? Tá. Hoje, a maior parte das empresas exige dos seus funcionários, né, os cursos além da sua graduação, para atuar em determinada área. Por exemplo, eu não posso contratar um engenheiro que não tenha o CREA, que não tenha o diploma de engenharia. Só que o diferencial dele para o engenheiro da cadeira do lado é que vai garantir a sua progressão dentro da empresa. Aí vale uma pós-graduação. Vale uma pós-graduação, um curso de mestrado profissional, um curso de mestrado acadêmico. Normalmente o mestrado profissional é mais valorizado dentro das empresas, das instituições financeiras, etc. Tá? E agora o doutorado profissional. O doutorado profissional foi uma modalidade aprovada em resolução da CAPES em 2017. Nós fomos a 21ª proposta
apresentada e fomos o 4º curso autorizado na área interdisciplinar, fomos o 4º curso autorizado no país. Muito bem. Doutor Daniel, quem quiser saber mais sobre esse mercado, sobre essa área do mestrado ou doutorado profissional, como é que faz para entrar em contato com o senhor? Gostaria que o senhor disponibilizasse o seu e-mail institucional, ou um telefone da coordenação, enfim, mais fácil. Obrigado. Nós temos assim, praticamente todas as informações disponíveis no nosso site. É o niso.br. O niso.br, está ali, você encontra pós-graduação, tem todos os cursos de mestrado e doutorado da instituição, o nosso está ali, né, processos tecnológicos e ambientais, tem informações sobre os editais que estão abertos para alunos regulares, alunos em regime especial, temos as linhas de pesquisa, os docentes, né, o currículo de cada docente, as pesquisas, está tudo no nosso site. Muito e ali bem. também tem o canal para se comunicar comigo, né? Tem Qual que é o seu e-mail, professor, independente disso? Meu e-mail é daniel.gonçalves, sem o cedilha, né? Goncalves, @prof, de professor, .niso.br. Tá certo. Doutor Daniel, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, sucesso para o senhor. E obrigado. A gente voltará a falar aí quando a gente tiver aí os primeiros formandos no doutorado e os projetos de pesquisa que eles desenvolveram. Combinado? Okay. Muito obrigado. Então tá bom. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Para entrar em contato com a nossa produção, basta acessar o Facebook, Uniso Comunidade, ou o Instagram, @Uniso Comunidade. Caso você queira rever esse e outros programas, visite o nosso canal lá no YouTube, é TV Uniso, ou pela nossa rádio online, radioniso.com. Até o próximo programa. Até lá!